Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícias e dessa vez com muitas notícias, então vamos lá direto para a primeira notícia que é sobre Michael Chandler, ele que chegou no UFC, não fez ainda a sua estreia, ele chegou como reserva para a disputa de cinturão entre Justin Gaethje e Khabib Nurmagomedov e agora ele teve a próxima luta dele casada contra o Dan Hooker para o UFC 257, mas essa não é a notícia é sobre a bolsa de apostas, já que existe agora, né, a cotação aí para esse duelo, e o favorito não é o Michael Chandler, que veio com esse status de reserva para disputar cinturão, e o Dan Hooker não é campeão linear, não é campeão interino, tá? Faz parte ali, né, dos primeiros do ranking, mas mesmo assim o Michael Chandler aparece como zebra, cerca de 61% de favoritismo para o Dan Hooker. Eu já falei aqui algumas vezes, né, e vou até repetir, eu não gosto muito de ficar dando palpite antes de gravar os vídeos de pré-evento, né, porque às vezes eu dou um palpite de forma preliminar e às vezes acontece de eu mudar o meu palpite quando eu faço o vídeo, porque eu vou pegar detalhe por detalhe, reassistir luta e às vezes eu acabo percebendo que eu tô equivocado na minha primeira opinião e acabo dando outro palpite. Então, às vezes, quando vocês me perguntam demais, eu acabo dando um palpite preliminar. Falo, ó, de forma preliminar, sem reassistir, eu acho que esse tal leva. Mas, reassistindo, já aconteceu várias vezes de eu mudar minha opinião. Então, nesse caso aqui, quando chegar na semana do evento, eu devo fazer um vídeo só dedicado para falar dessa luta e aí eu vou dar meu palpite. Às vezes eu concordo com as bolsas, às vezes não. Nesse caso, o Dan Hooker é o favorito. Então, vamos ficar de olho. Quando eu fizer o vídeo, eu vou descobrir se eu concordo com as bolsas ou se não, se eu acredito mais ali no Michael Chandler. Vamos para a próxima notícia, que é sobre Henry Cejudo, que em teoria, né, é um atleta aposentado, mas é aquele cara que se aposentou, a gente sabe, né, só buscando ali super lutas, oportunidades de fazer grana, e dessa vez ele provocou mais um atleta, mas não do MMA. Ele acabou provocando o Ryan Garcia, que foi o lutador de boxe, né, que fez uma luta recente, venceu. Eu trouxe aqui um vídeo só falando dessa luta, né, expliquei lá a luta, como foi, que ele tomou um knockdown no segundo round, mas depois virou a luta, se tornou campeão interino da categoria peso leve da WBC, enfim, falei bastante coisa e, claro, o Cejudo aproveitou esse momento onde estava todo mundo falando da luta e etc, e ele acabou ali fazendo uma provocação, claro, né, usando a temática ali de se ajoelhar para ele, né, porque o Cejudo sempre fala isso, né, se ajoelha, não sei o que lá, papapá, porque ele é o rei, né, não sei lá o que, enfim, a gente vai ter dois reis, né, tem o Cejudo que é rei e o Ryan Garcia também, né, é muito rei, né, mas enfim, o Cejudo fez uma postagem onde tá ali na imagem, né, o Cejudo em pé e o Ryan Garcia ali de joelho, e o Cejudo acabou colocando na legenda, né, você dobrou seu joelho ontem contra o Campbell e eu vou fazer você engraxar os meus sapatos, e marcou ali o Ryan Garcia na postagem, né, nesse tweet, e também na foto em si tem uma escrita ali, né, e na escrita tá escrito, não importa se é no cage, né, ou no ringue, né, que todos se curvarão ali perante ao rei, né, o Cejudo falando dele mesmo. Enfim, uma provocação, provavelmente não vai rolar luta entre eles nem nada, mas é aquela coisa, o Cejudo vai atirando pra tudo que é lado, lutas possíveis onde ele poderia fazer uma grana, se a luta não rolar, beleza, se rolar ele ganha dinheiro, mas é aquela coisa, se não rolar, beleza, por quê? Beleza porque ele acaba virando notícia nos sites especializados, então tá aí o Cejudo mais uma vez atirando aí pros lados pra ver se acerta alguma coisa, pra ver se embolsa uma grana. Eu acho que era mais fácil ele ter ficado como campeão no UFC e lutar ali 2, 3 vezes por ano, que faria uma grana também do mesmo jeito e não precisaria ficar nesse desespero de provocar tudo que ele vê pela frente, né? Mas enfim, quem sabe da vida dele é ele. Eu só tô aqui botando o meu B dele, eu só tô aqui me metendo e dando minha opinião. Vamos para a próxima notícia, que é sobre o Anthony Pettis. Anthony Pettis falou sobre o Jake Paul. Na verdade, agora o mundo virou MMA e boxe junto, né? Tá tudo misturado. O Anthony Pettis não fez nenhuma provocação, nenhum desafio ao Jake Paul, nada disso. Pelo contrário, né? Ele reconheceu ali que o Jake Paul definitivamente é um atleta, né? Ele e o Logan Paul, né? Os irmãos aí, diz que eles estão em forma e tal. O Pettis, inclusive, acabou falando que adoraria boxear, né? Ele disse que ainda não lutou boxe, então que, portanto, ele é um cara 0-0 no cartel dele, né? De boxe, mas ele disse que é algo que ele cresceu assistindo, né? Então, ele disse que assistiu ali Chaves, De La Hoya, Mayweather, enfim, todos esses caras, né? E ele disse, como eu falei aqui, né? Sobre o Jake Paul ser um atleta. Então, ele não falou necessariamente que era enfrentar o Jake Paul, pelo menos eu não vi nada disso em alguma declaração, né? Ele só meio que disse que o Jake Paul e o Logan Paul são atletas, acabou falando ali sobre o Nate Robinson, né? Que foi o cara que foi nocauteado, o cara da NBA, né? Que perdeu pro Jake Paul e tal. Enfim, fez ali alguns elogios, entre aspas, leves ali pro Jake Paul, dizendo que ele tá se mostrando bem ali e tal. Enfim, vamos ficar de olho, né? Vamos ver aí. Agora o Anthony Pettis assinou com o PFL, então não deve ter luta nem nada, mas meio que já jogou no ar ali que também tem interesse em fazer luta de boxe. Na verdade, tem muitos lutadores de MMA que têm interesse em fazer luta de boxe, né?
A gente já viu Anderson Silva, já viu Chris Borg, enfim, vários nomes ali com vontade de competir no boxe. Mas vamos para a próxima notícia, que tem a ver com o Jake Paul também, ainda, né? E é uma notícia mais rápida, né? É só uma notícia dizendo que supostamente o Jake Paul estaria vendendo a mansão dele em Calabasas, acho, que tá escrito aqui na notícia, que seria na Califórnia, né? E a intenção dele, supostamente, segundo a notícia, é ir para Miami. Então a intenção dele é meio que deixar ao lado das festas, da zona que ele faz ali, né? Na mansão atual que ele tá, para realmente se mudar, para dar uma focada na carreira ali do boxe, né? Ele tem 2 lutas como profissional, né? Venceu as 2 e pelo jeito, pelas provocações, por tudo que tá rolando, ele tem a intenção de continuar, realmente de ter uma carreira, de dar uma focada nisso. Como eu disse, ele tem dinheiro, tem equipe ali, né, para dar suporte para ele na questão do boxe, tem ali empresários e etc, né? Então, pode ser realmente aí que ele esteja, pelo menos por essas atitudes, né, querendo realmente focar e ter uma carreira mais longa e quem sabe ele atingir o sonho dele aí, que é ser campeão de boxe e tal. Enfim, vamos ver o que dá, né, o Jake Paul aí. E vamos para a próxima e última notícia, que é sobre o paraense voador, né, sobre o Michel Pereira. Na verdade, não é uma notícia com declaração dele, é uma notícia do último adversário dele, que foi o Khaos Williams, que foi derrotado na decisão dos juízes, e o Khaos Williams deu uma reclamada aí, né, por conta do resultado. Deu pra ver na hora do anúncio, né, do resultado dessa luta, que ele não ficou muito feliz, né, e ele acabou ali, o Khaos Williams, dando uma reclamada, né, em uma entrevista ao MMA Fighting. Ele disse, não vou ler aqui todas as declarações, para não ficar chato, mas basicamente ele disse que o Michel Pereira mais dançou do que machucou ele, Khaos Williams, né, ele acabou citando ali o número de golpes, que toda a troca de golpes que teve, que ele foi melhor, que ele conectou mais golpes, que a vitória ali não foi justa, né, do Michel Pereira. Segundo ele, os juízes às vezes enxergam que os 30 segundos finais do round valem mais que os outros primeiros, né, 4 minutos e 30 segundos da luta. Enfim, fez muita reclamação, disse que realmente não deu para ser mais agressivo por conta da movimentação do Michel Pereira, que fica dançando ali, mas que ele buscou a luta. Aí, vendo essa entrevista, né, o que eu fiz? Eu abri aqui o site do UFC, dos status, né, o UFC Stats lá, e fui olhar realmente os números da luta, para ter uma noção se realmente o Khaos Williams conectou mais golpes, porque assistindo a luta ao vivo, eu não reassisti, eu vi vitória do Michel Pereira. Se eu não me engano, eu tinha visto acho que 2 rounds a 1, não lembro exatamente, mas como eu disse, eu não reassisti, posso até reassistir, se vocês quiserem que eu reassista e traga um vídeo dando a minha opinião mais detalhada, que aí fica mais fácil, mas enfim, eu não reassisti, mas eu peguei aqui os números, né? Então, o Khaos Williams conectou mais golpes, tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro round. Então, todos os rounds, o Khaos Williams conectou mais golpes. Então, isso quer dizer que ele venceu a luta? Não, não quer dizer, porque depende dos golpes, depende da movimentação do cara, se o cara foi mais pra frente, se dominou sem octógonos, teve quedas, teve tentativa de queda, quem sentiu algum golpe, enfim, tem um monte de variável, por isso que não é fácil decidir quem venceu e etc. Mas nos números, o Khaos Williams, ele conectou 12 golpes no primeiro round e tomou 11, então foi quase um empate ali, só que o Khaos Williams tentou 31 golpes, né, o Michel tentou 20. No segundo round ele conectou 22 golpes, o Williams, e tomou 19, então ele conectou 3 golpes a mais, só que ele tentou 50 e tomou 32, e no terceiro round ele conectou 21, enquanto o Michel conectou só 14, aí deu uma diferença grande, né, e ele tentou 46 e o Michel tentou 27, então em todos os rounds o Khaos Williams tentou mais golpes e conectou mais golpes, então se fosse só considerar número de golpe, o Khaos Williams teria vencido os 3 rounds, mas a gente sabe que não é assim que funciona, né, tem muitas outras variáveis aí no meio, mas mesmo pegando aqui os golpes significativos no total, né, o Williams conectou 55 e tomou 44, então são 11 golpes significativos a mais e no total de golpes foram 62 para o Khaos Williams e 56 para o Michel. Bom, então olhando só número, realmente a gente teria ali os números a favor do Khaos Williams, mas como eu disse, eu não reassisti e tem muitas variáveis, mas assistindo ao vivo eu vi vitória do Michel Pereira. Enfim, quem perde sempre vai acabar reclamando e falando ali, foi isso, foi o juiz, foi o golpe, foi não sei o que lá, mas aquela coisa, na hora da luta ele teve a oportunidade, teve 15 minutos, né, para achar o Michel Pereira e não deixar dúvida. Então, para mim é aquela coisa, se ficou dúvida, se foi para ele, ficou dúvida, o lutador poderia ter se esforçado mais, né? E a gente viu que o Khaos Williams ficou nessa de, não tô achando distância, tá difícil, ou às vezes com receio de tomar contragolpe e não foi para cima. Então, acho que não pode muito reclamar, né? Então, eu mesmo que, sei lá, que eu reassista a luta e veja a vitória do Khaos Williams, não acho que dá muito para reclamar,
né? Porque se realmente estivesse preocupado com a visão errada dos juízes, ele teria apertado o passo e tentado deixar mais clara a vitória, ou mesmo ter nocauteado ou finalizado, né? Mas enfim, deixa sua opinião aqui nos comentários, o que você acha? Você acha que o Khaos Williams venceu aquela luta ou não? Ou também comenta sobre qualquer outra notícia. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou, de se inscrever e ativar o sininho, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!